Começando a nossa aula, a gente vai chegando aí no nosso último assunto do primeiro estágio, certo? Eu não vou fechar todo o material, eu vou mandando print para tu, Alex. Beleza. Eu não vou fechar todo o conteúdo de tio do primeiro estágio, porque eu falei ainda agora, certo? Então, como eu estava falando ainda há pouco com vocês, antes de iniciar a gravação. A gente tem hoje, que eu vou começar, certo? Dia 13, que é a semana que vem, eu vou resolver uma lista de exercícios com vocês, a gente discutindo. E dia 20 vai ser nossa aula de revisão. Então, dia 20 eu vou ficar online aí. A aula de revisão ela vai ser gravada para as dúvidas, certo? Então, estando ou não vocês aqui, eu tenho que estar online, tem que gravar a aula para ficar registrado. Então, não deixe de comparecer, certo? E quando a gente vai falar um pouquinho de... Só mudar aqui slide. Quando a gente vai falar um pouquinho de Turing, né? A gente vai falar um pouco sobre alguns assuntos, algumas teorias, né? Que, na verdade, muitos de vocês já ouviram. Muitos de vocês, na verdade, já viram, né? Aí Bruno tá perguntando, essas aulas gravadas ficam disponíveis em algum lugar? Fica no Blackboard também, cara. Vai ter uma aba lá na minha sala também, certo? Chamada de... Cadê? Professor no YouTube, lives e videoaulas. Aí você vai clicar lá. Lá vão estar organizados os links, tanto das videoaulas quanto das lives, para vocês terem acesso. Todo o material de vocês está no Blackboard. Tá tudo lá. Pra vocês imaginarem que tá no Blackboard. Até agora, que eu saiba, não esqueci de nada, né? Então vocês acessam lá, certo? E eu trouxe aí 4 principais correntes, né, que a gente vai tentar falar daqui para frente, certo? Então, são 7h35, às 8h10, 8h15 eu libero vocês aí, certo? Os 40 minutinhos de aula, 45 para a gente começar. Eu vou falar um pouco sobre as máquinas, né? Às vezes algumas pessoas pensam que Turing só criou uma máquina, mas na verdade ele criou alguns modelos teóricos, certo? Dos quais eu até citei, como o de Church, né, como o de Planck. As variantes da máquina dele, então, por ser um modelo, esse modelo também evoluiu, certo? E a partir daí possibilita que a gente tenha essa visão um pouco mais, não só teórica, mas mais experimental, né? A máquina multifita também, certo? E o conceito de algoritmo em relação a modelo computacional. Então, muita gente não sabe, mas também foi Turing, que baseado em Lovelace, né, que criou a questão de linguagem, né? Baseado em Church, que criou a questão de... Lovelace criou o conceito de procedimento, né? E Church criou o conceito de linguagem de abstração, que é essa a questão do formalismo que a gente fala até hoje, né? E Turing pegou tanto a teoria deles dois, quanto a teoria dos caras aí, e adaptou, né, enfim, integrou esse conceito dele de máquina, que é computacional, né? O uso da linguagem para regular certa transição entre fluxos de estados, né? E aí a gente chega até nesse mais ou menos esse nível aí de definição de algoritmos. Então, não sei se vocês estão conseguindo acessar alguns materiais online, mas eu recomendo o livro de Simpson, certo? Quem tem. Quem não tem, posso até recomendar também, até me lembrei agora, de alguma bibliografia online, né? Vou anotar aqui para tentar passar para vocês aí também. Seriam bibliografias que vocês teriam online também, certo? Para não ser só o vídeo aula, né? E aula gravada. Acho que aula, material didático também é importante. Então, até agora a gente falou um pouco, né, sobre essa questão. Além desses autônomos finitos das gramáticas de contexto, eu falei de várias outras coisas, né? Só recapitulando. Falei da teoria geral de problemas, né? Que é a teoria de complexidade, certo? O princípio de teoria de complexidade. A gente falou um pouco também sobre a parte histórica, né, da questão das linguagens, certo? E na semana retrasada, porque semana passada a gente falou sobre PLP, que é um eixo aí que liga esses dois aspectos, né? E dentro do PLP a gente falou um pouco sobre a questão das formas, dos formatos que as tecnologias atuais elas tentam resolver problemas, né? Então, isso se agrega tanto para o contexto de máquinas computacionais, como no caso como os autônomos delimitam, ou como os autônomos definem, como também a questão das GLCs, né, que são as gramáticas de contexto. Eu acho que tem um de vocês aqui que paga compiladores também, né? Quem pagar compiladores se identifica aí, certo? Para saber. E a gramática livre de contexto ela também serve como dispositivo, na verdade, como uma tecnologia que você faz as duas coisas, certo? Então, a gente pode criar, estruturar todo o sistemática de linguagem, né? Para você possibilitar a abstração do problema, como também a definição de uma máquina computacional que o Turing fez. Então,
Turing, eu acho que a principal contribuição dele, além dos modelos que ele propôs, foi entender a relação existente entre essas teorias que a gente está falando aqui, certo? Então, eu mostrei para vocês algumas tarefas relacionadas a ambos os modelos, né? Quando você trabalha tanto na questão de definir o que é ou não, certo? Uma linguagem. Então, a linguagem, em linhas gerais, ela pode ser entendida como qualquer, né, representação formal de um dado problema que ele pode ser abstraído em uma determinada infraestrutura computacional, modelo computacional. E Turing, ele teve essa visão lá na década de 20, na verdade, não foi nem na década de 30. Isso, isso. Tu consegue enxergar, né, Gabriel, aí na sala, né? Ele perguntou, então dá um feedback para ele aí, beleza? Aprende aqui uma para ele de novo. Beleza. Então, Turing, ele teve essa visão bem antes, né? Se vocês lerem a biografia de Turing, Turing ele foi um matemático. Eu não sei falar o nome da função dele, acho que é criptoanalista. Ou, se não for criptoanalista, tem outro nome. E o objetivo dele era justamente criar cadeias, né, de linguagens para que ele conseguisse ter essa visão de como é que ele iria decompor, certo? Passos para criptografar ou descriptografar mensagens, certo? Então, essa definição da sequência de passos, ele enxergou aí no modelo de Church, né, que foi o cara que orientou ele, certo? Por isso que a gente chama tese Church-Turing, né? Porque Church, ele foi o cara que criou o modelo padrão de linguagem, baseado em Ada Lovelace, que criou o princípio de procedimento, né? E ele usou essa questão de linguagem de Church para que a partir dele ele conseguisse entender, certo? Que toda e qualquer resolução de problemas tinha que partir do princípio de uma sistemática de passos, que foi justamente baseado na teoria dos autômatos que ele também propôs um pouco antes, lá na década de 20. Então, a teoria dos autômatos ela não é da década de 30. A máquina de Turing ela não surgiu da década de 30, certo? Ela surgiu aí lá na década de 20. Aí, durante esses 10 anos, né, que ele foi criptoanalista do governo britânico, então ele teve essa noção de que, para que ele pudesse fazer essa mobilidade, né, de passos para criptografar ou não, ele também teria que criar um aspecto que ele chamou de resolução, ou resolutividade de memória. O que é que significaria isso? Que você teria que ter um modelo que ele possibilitasse um fluxo, mas que aquele fluxo ele fosse reversível. O que a gente conhece hoje como sendo iterativo. Eu vou dar um exemplo bem simples desse insight que ele teve na época. Um insight de 10 anos que a gente entende em um minuto, né? Vou criar lá uma ação que é somar ou dividir um número, certo? E eu vou comparar três números, um exemplo. E para eu comparar três números, eu vou ter que ter duas variáveis, sei lá. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que ter uma terceira variável. Então foi que ele entendeu. Que aquele número que ele está no passo anterior, ele vai gerar um efeito no passo posterior, mas ele vai ter que ter um canto que ele vai ter que ser armazenado para que posteriormente eu possa pegar o valor novamente e ele possa ser reutilizado, que também hoje é o conceito de pilha, né? Dentro da estrutura de dados. Então, essa visão aí de você ter um modelo que ele sirva, né, dadas as situações, para quaisquer aspectos, ele chamou isso aí de modelo de memória limitada, certo? Só que a memória limitada, ela restringe muito as soluções que você também pode criar. Então ele pensou, cara, como é que eu vou fazer para que esse modelo ele possa evoluir e ao mesmo tempo ele ser controlável? Aí sim ele teve essa visão que ele chama de modelo mais preciso, porque justamente ele delimitou de modelo de propósito geral. Esses links aqui é o quê? São os prints, né? São os links para ele ver onde é que é É, a gravação. beleza. Tem um aqui que é na sala, né? O segundo aqui, visualizar todas as gravações, isso. Além de ser aí, Bruno e Gabriel, tem uma aba que eu também redirecionei também, para quem for direto, certo? Ah, esse eu não Essas aí tinha são, visto, não. essas aí são as institucionais. Vai lá na sala, Gabriel, e tu vai ver lá, tem professor no YouTube, lives e videoaulas. Dá uma olhada aí também. Aí já vai os links diretos. Esses links estão no YouTube, já não estão no Blackboard. E caso você queira assistir pelo celular, já redireciona automaticamente também. Então, Turing ele teve essa visão, certo? Até no começo do semestre a gente falou um pouquinho sobre ele, de identificar essa questão dos passos, né? Utilizando uma linguagem formal, linguagem representativa,
com o conceito de cômputo, né, que a gente também já falou, certo? Sendo ele estruturado. Estruturado porque ele teria que ter começo, meio e fim, certo? Então, o modelo dele foi um modelo, digamos assim, otimizado, né, em função de teorias de outros autores, né? É por isso que o cara teve um impacto tão grande, porque os autores, eles tinham uma noção de comunicação, uma noção de representação, mas eles não tinham uma noção de execução do processo, né? Como é que a gente processa ou executa um problema dado uma estrutura de leitura, execução, processamento e armazenamento de espaço intuitivo, né? Que é o que as instruções elas fazem, certo? E ele foi inspirado, né, como eu também falei ainda agora, na forma como ele realizava ou ele realizou os cálculos. Na verdade, como eu falei, ele foi um criptoanalista, certo? Usando um instrumento de escrita e apagador, que é o conceito que a gente tem hoje de leitura e gravação, certo? De você ter ou não armazenamento de entrada e saída. Então, a máquina de Turing, né, ele, para a época, né, teoricamente falando, ele teve essa visão que ela poderia ter tanto a entrada, certo? Dado a entrada, um conjunto de entradas que a gente trabalharia, uma leitura, que foi o que eu acabei de falar ainda agora, certo? Que você poderia ler, e essa leitura ela poderia ou não gerar algum tipo de resultado. No caso, ele pode ler, pode não fazer nada, ele pode ler ou pode gravar. E essa gravação poderia ser na própria entrada, certo? Para que ela pudesse posteriormente ser reprocessada, ou poderia ser na saída, que poderia ser alimentada por essa entrada, ou essa saída simplesmente só saísse. Então, ele teve também essa visão, tanto de interação quanto de recursividade, porque eram funções matemáticas. Então, o cara era um analista, ele era um matemático. A maioria dos fluxos, né, dos mecanismos de funcionamento da máquina, eles foram puramente matemáticos, porque a matemática, apesar de ser uma ciência exata, mas ela é uma ciência que dá princípios de precisão. E precisão relacional. Por quê? Porque você vai ter relações tipo união, intersecção, né, diferença, recursividade, certo? Em que você tem comportamentos expressivos de ações que são exatos, são pontuais. Então, a máquina do Caiu. Oi, vocês me escutam? Estamos escutando, mas o senhor caiu por um tempinho. Cai, certo? Então, vendo aí também, né? Beleza. Então, ele teve essa visão aí, certo? E, como todo qualquer modelo, ela não resolve todos os problemas que a gente pode ter. Então, a questão de resolutividade, né, solubilidade, ela também foi um fator que pôde ser entendido na época a partir dos formalismos que a gente também já vem discutindo em sala de aula. Então, são várias teorias aí, tanto de lógica quanto de computação, certo? E só nessa altura do campeonato, no P5, o aluno de computação ele vai ter essa noção. É o que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas, né? Então, como é que Turing ele tinha essa noção de especificidade, né? Observem na imagem que ele tinha como princípio duas coisas, certo? O princípio de fluxo, que era você ter a atividade de leitura, execução, gravação, enfim. As ações e os comportamentos que uma máquina de estados ela poderia ofertar. E o controle, que seriam são as regras que uma máquina computacional ela obrigatoriamente vai ter que ter. Então, foi que Turing fez. Turing ele operacionalizou uma máquina de estados, que a partir dali, certo, teria a capacidade de realizar ações dadas as entradas que seriam prospectadas ou projetadas para ela. Então, eu elenquei aí quatro, digamos, passos, né? Quatro observações que são fundamentais para a gente entender esse modelo teórico inicial. Ele não é uma máquina, efetivamente, né? Primeira observação é uma máquina de Turing pode escrever sobre uma fita quando lê a parte dela. Então, os inputs que Turing ele trabalhava na época eram fitas. Por quê? Porque você teria que ter um código que esse código pudesse ser reconhecido por a linguagem que você, no caso, que ele implementou na máquina. Eu dei aula para o P4, sexta-feira, de autômatos, que vocês também pagaram comigo, né? Aí o aluno perguntou, professor, quer dizer que qualquer palavra que eu pôr no computador, ele vai ler? Vai. Então, ler é uma coisa, reconhecer é outra. O Turing ele teve essa visão aí, certo? Que a máquina ela poderia até ler, mas reconhecer seria um processo
que é designado diante da resolutividade ou da execução do que você está utilizando, né? Aí vocês botaram aqui o quê? Um meme sobre Alan Turing. 120 conto, 15 mega, vixe Maria. Tá caro, viu? Eu pago 70 em 100 mega de internet. E ainda cai. Enfim, né? 2. Ele utilizou como sensor, certo, um cabeçote de uma fita. Então, esse cabeçote que ele cita nos livros dele, nas teorias, é como se fosse, na verdade, um sensor de entrada, né? Que utilizava no primeiro momento essas duas operações que eu falei, certo? Tanto de leitura e de escrita. E ela movia-se da esquerda para a direita, que hoje, né, usualmente, por a gente ter software não é tangível, não é um troço que você pega, ninguém pega no aplicativo, né? Abstraiu esse conceito de fluxo, certo? Que é o que a gente tem hoje em dia. Hoje vocês devem estar aprendendo Assembly aí, né? Aprenderam, na verdade, Assembly. E tanto o Assembly quanto o Java, quanto o C, o debug, né, que é o fluxo do código, ele sobe e desce durante o fluxo. Você pode estar na penúltima linha do código-fonte e jogar o cursor, o fluxo lá para a primeira linha, ele descendo e percorrer aí todo esse fluxo. Então, essa noção de mobilidade, certo? Que vocês estudam lá do P4 e vocês implementam nas linguagens de programação, elas também são reais, né? Então, é um processo que ele entendeu como sendo a mobilidade da própria máquina, certo? E outra terceira observação que é importante, que a linguagem ela tem que ser finita. No caso, você não pode escrever aí milhões de palavras para que a máquina ela processe, né? A mesma coisa de você criar um algoritmo em C e fazer com que o arquivo de entrada de uma determinada leitura ele seja em Java, ou seja em outra linguagem, não vai reconhecer aquilo ali. Ele pode até ler, mas vai dar erro, certo? Então, até que se prove que o reconhecimento ele não foi efetivado, você tem que ficar lendo. E até quando é que isso é interrompido? Foi outro princípio de Turing também, que até que você tem uma condição de parada. Enquanto você não tiver a condição de parada, essa fita ela vai ficar sendo lida. Então ela pode ser lida interruptamente se você não tiver uma condição de parada e esse processo ele não vai ser encerrado. Que a condição de parada também é um conceito básico de algoritmo. Se você pegar qualquer livro de algoritmo básico, o primeiro capítulo, primeira página da introdução vai dizer que algoritmo ele resolve o problema, mas até resolve o problema até que você encerre o passo a passo para você definir. Tu tá em que navegador, cara? Se for o Firefox não pega, se for Safari não pega, só pega nessa. Vai falar um palavrão, né? Só pega no Chrome, certo? Eu não No gostei Chrome. dele não, mas enfim. Fala, Thiago. Quando o Theory propôs isso aí, ele estava considerando que os Hum. programas podem usar quanta memória for, independente do hardware. O que importa é ter a solução. Exato, boa observação. Ele não estava preocupado, não necessariamente na memória em termos de hardware, porque não se tinha o conceito de como é que eu vou falar assim, de gerenciamento de arquitetura, entendeu? Ele entendia a memória como sendo assim, uma reserva de espaço em termos de leitura, para que aquela leitura, quando ela chegasse, digamos, a vez dela, né, a linha dela ser lida ou executada, ela fizesse ou pudesse fazer parte de instruções que não necessariamente tivessem sequenciais, tá entendendo? Tipo assim, tu pegar um linguajar mais antigo, né? Vocês aprenderam em Assembly. Você está numa certa linha no código em Assembly. E lá em Assembly você bota um jump, que é aquele salto condicional e não condicional. Acho que vocês já estudaram, né? E tu bota lá naquela linha jump e, sei lá, start 1. É uma label que você criou lá em outro lado do código. Então, aquele start 1, certo? Ele vai ter que ser um fragmento de código que ele vai ter que estar guardado em um pedaço do teu programa. E não necessariamente aquele fragmento de código ele está sendo lido. Então, memória, quando ele chama, nessa teoria dele, não é a memória física do hardware, mas a memória em termos de você ter diversos espaços dentro de um código, certo? Diversos espaços numa fita, e que a qualquer momento aquela fita pode invocar um outro pedaço dela que você vai ter que rodar ou ler toda a fita para um lado e para o outro, porque aquela instrução ela depende de outra instrução que está lá do outro lado da fita, tá entendendo? Então, essa memória que ele chama é a capacidade de mobilidade do fluxo que você tem para o algoritmo ele não ser linear e rígido. Tipo assim, vê todas as linhas sequencialmente e não pode mais voltar. Aí você não pode mais voltar, de que adianta criar
estrutura de procedimento, que eu vou ter funções ou relações entre saídas que vão depender de outras relações que já foram feitas anteriormente. É mais ou menos nessa perspectiva aí, certo? E outra, no caso, a quarta observação que ele também fez, que é importante, é a questão dos estados, né? Estados especiais para aceitar e rejeitar, fazendo um efeito imediato. Esse estado especial, quando ele chama, é a questão do verdadeiro ou falso. A gente, toda e qualquer lógica básica de algoritmo, né, tá no PLP, nos paradigmas de linguagem, o programador, ele trabalha a leitura da instrução para que ela seja verdadeira. Então, o princípio básico de reconhecimento de uma entrada é que você vai reconhecer, ela vai ser ativada, certo? Caso ela não reconheça, é porque ela é falsa. Então, esse estado de aceitação, de rejeição, é mais ou menos essa lógica booleana que a gente trabalha até hoje nas linguagens de programações. É tanto que, voltando aí para o próprio Assembler, né? O Assembler, ele já leva muito mais ao pé da letra essa questão do modelo de Turing. Acredito que, por ser uma linguagem mais antiga, né, operacional, por quê? Porque se você bota lá, né, move AX8, move BX10, né? Aí você vai fazer um if-else, vamos chamar assim, uma comparação verdadeiro ou falsa. Se você botar assim, jump not zero AX, aí se tu botar a instrução abaixo, certo? Essa instrução abaixo ela vai ser executada caso a condição não for verdadeira. Se a condição não for verdadeira, ela vai para um local que você limitar, no caso em Assembler, dado aquela regra que justamente teve uma ação imediata mediante a rejeição da leitura da entrada que ele, no caso, forneceu anteriormente. No caso, qual foi a leitura dessa entrada? Para ele comparar. Foi justamente pegar o valor que está em AX, certo? Então, está na variável, está na reserva de memória, que poderia ser uma fita. Nesse caso, hoje em dia é uma memória física, certo? Então, a gente não precisa botar o computador para estar lendo papel, nem cartão perfurado, né? Porque a gente já tem justamente software. E essas duas, digamos assim, situações, certo? É o que eles chamam de estados especiais. Então, isso nada mais é do que lógica booleana. A lógica da álgebra booleana, na verdade, certo? Que é outro princípio e outro conceito também de matemática computacional. Que anteriormente vem da álgebra linear, né? Que você vai ter funções relacionais, certo? Então, foi muito engenhoso, na minha visão, essa forma que ele teve de controlar, certo? Por isso que a palavra está aí, controle, todo começo, meio e fim, certo? E todas as coisas agregadas que são necessárias você entender para, na verdade, não entender, aprender para entender o que é um computador, em termos teóricos, tá entendendo? Então, teoricamente falando, né, experimentalmente não, mas teoricamente falando, ele teve toda essa visão que a gente está acabando de discutir aqui. Que é importante, eu acredito, que para todo aluno de computação, certo? O cara se formar em computação e não souber disso, vá que você nem use no seu trabalho, né? Mas eu acho que é mais do que obrigação, acho que é um princípio do aluno graduado de computação saber disso aqui. Vai carregar no diploma dele o que é entender o que é computação, na verdade, né? Exato, sim. Então, o nome computação vem disso aí, certo? Essa teoria que a gente acabou de discutir e que serve como princípio, certo? Tanto para a computação quanto para a inteligência artificial, né? É uma pena que o próprio Turing, na época pela qual ele viveu, ele não teve, digamos assim, um reconhecimento devido, né? Por questões políticas, questões culturais, certo? Então, hoje em dia o cara seria totalmente, vou falar, motivado a impulsionar esse avanço, certo? Mas à época, né, com as restrições que ele tinha, principalmente pessoais, certo? Se vocês lerem a biografia de Turing, vocês vão entender o que eu estou falando. Foi totalmente, digamos assim, corroborada a teoria dele. Ficou lá numa gaveta. E ao longo do tempo, quando as guerras foram passando, principalmente a Segunda Guerra, né, e governos e paradigmas também culturais foram mudando, a questão da liberdade de expressão, a questão da igualdade social, de classes, categorias, enfim, foi que as coisas foram ficando menos alinhadas, menos amarradas, para que as empresas conseguissem aportar, certo, de certas, digamos, teorias que ele e outros caras criaram e elas pudessem operacionalizar, né? Então, a pesquisa também contribui muito, né?
A gente tem aí, a partir da década de 50, um avanço de 50 anos que não teve, às vezes, até em 500 anos de humanidade, né? Quer dizer, em 50 anos, 70 anos, né? A gente tá em 2020. Em 70 anos, o mundo ele evoluiu de um modelo totalmente de papel, certo? Para o que a gente tem hoje. Eu estou falando com vocês aqui como se, tipo assim, na Idade Média seria algo de herege, né? Como é que o cara tá falando com a parede, né? E isso é importante para a gente ter essa visão geral, tá certo? Se alguém Professor, quiser falar aí, no caso, os computadores hoje eles fazem tanto a leitura e a gravação de informação, certo? No caso isso. da máquina de Turing, que você tem que fazer os buraquinhos lá no papel para ler o código através daquele padrão e tal, né? Isso. Então, no caso, a máquina assim, o computador da gente, ele tanto faria, assim, vamos levar assim para um modo mais arcaico. Ele tanto faria os furinhos quanto leria os furinhos ao mesmo tempo. Essa questão do controle, ela depende muito da tua arquitetura, entendeu? Foi exatamente, ele recebeu o perdão real em 2013. Ele teve uma série de homenagens aí, certo? Deixa eu botar aí para quem voa agora. E é que o Thiago tá falando, certo? Só um minutinho. Eu procurei muito esse filme dele, nem tem na Netflix, nem... Se vocês souberam onde é que tem. Tá arranjar piratão aí pro senhor aí. Eu queria pro stream, cara. Não queria pra baixar, não. Ah, É melhor. eu arranjo piratão pra assistir também. E é. E essa questão de que você perguntou, a questão tanto do fluxo de execução da entrada quanto do próprio controle, certo? É algo que só hoje tá CIS, né? Os caras criaram, entendeu? Então, você veja que os periféricos, eles não existia periférico na época, né? Então, esse antes e depois do controle, né? Que é isso que você perguntou da fita, é o conceito de periférico atual, tu tá entendendo? De entrada e saída de dados. Então, o próprio periférico hoje, ele já tem uma autonomia de controle sobre ele mesmo. Tu tá entendendo? Hoje, vocês não, porque vocês são mais novos, né? Mas eu peguei a época, uns 15 anos atrás, a gente tá em 2020, foi. Que quando o cara comprava um computador, eu comprava peça por peça separado, para poder montar. Na época, eu acho que tava da idade da maioria de vocês, assim, uns 18, 20 anos, né? E comprava computador para jogar, né? Comprava placa de vídeo, comprava memória e tal. E naquela época, Ei, por professor, exemplo, não é por fala, nada não, mas eu já achei o filme tá mais no YouTube, ó. pronto, beleza. E tá em inglês ou português? Em português, o senhor quer legendado? É melhor. Eu vou deixar ele aqui para dar uma olhada, certo? E então você teria que entender todos os periféricos, as características dos periféricos para conseguir montar. Tipo, o cara vai comprar um HD. Hoje em dia não, você compra SSD, tem o adaptador, certo? Que é o periférico, no caso, de entrada, a interface, ele pega, né? Mas naquela época você tinha que saber o FSB, você tinha que saber barramento, papapá, papapá, por aí vai. Então, cada periférico ele já tem hoje, né? Essas questões que é o que a gente chama de controlador. A controladora é o dispositivo embarcado do fabricante, que o próprio dispositivo já faz o procedimento de execução de leitura e gravação do próprio periférico. Tá entendendo, Tarcísio? Então, hoje é uma função de extensão arquitetural que veio desse conceito de Turing também. O cara foi tão bom, né, para dizer um palavrão aqui, e o princípio, digamos, teórico dele de software serviu para hardware. Tu tá entendendo? Não tem como você ter um periférico nativo, que é um pedaço de ferro, sem você ter um software que controla o pedaço de ferro. Tu tá entendendo? Tipo, tu tem um chipset na placa-mãe que ele mede temperatura, ele te dá informações ali que quem é que vai ser a entrada de periférico? Um sensor que vai controlar o próprio sensor. Então, o conceito de software ele está desconexo desse conceito de periférico. Mas o conceito de periférico utiliza o conceito de software para que ele mesmo funcione e ele seja controlável. Certo? Alan está dizendo aqui, o Netflix está na Prime. Beleza, vou assistir na Amazon então, que eu também tenho. E lá é bom que é legendado. Então, só respondendo a tua pergunta, Tarcísio. Achei legendado também, ó. Deixa eu abrir o legendado aqui agora. Vou assistir já já. Vou largar o segundo horário.
Tem como botar a legenda? Tem não, mas dá pra assistir, dá pra entender. Não, ele tá legendado ele. Show Esse de outro. bola. Mas se eu quiser numa qualidade melhor, dá pra arranjar também, tá? Em Não, 360p. já tá bom, já tá bom. Esse aqui é pra compartilhar. Vou guardar esse link pra quando eu precisar pra falar do filme, pra recomendar pra tu. Já assisti esse filme já. Beleza? Então, passando aqui, né? Então, aí, quem tá assistindo aí o gancho aí, recomende legalmente. Legalmente. Sim. Mas se bem que o YouTube ele é aberto, né? Então, tá público, não deixa de ser público, né? Não legalmente, se for mandar se baixar pro torrent, né? Da máquina, Se eu ela... quiser 4K pra cima, eu posso arranjar também o estoque. Não, a gente no YouTube resolve. Tem que ser aberto aqui pra galera pesquisar. Então a máquina ela considera, como eu falei, certo? A busca até pela próxima instrução, até que o fluxo ele seja encerrado, que é o que a gente chama de função programa, certo? Então, função programa é o conceito que ele determinou, que ele orientou, né? Para que a gente tenha início, meio e fim, certo? Dessa leitura. Você vai ter o estado, digamos, inicial, que ele chama, certo? O estado atual, que ele chama de estado corrente, e a condição de parada, que são três, no caso, que é na verdade, um estado que vai ser encerrado ali. É o mesmo princípio que a gente já vem estudando também de máquina de estado. Então, ele só mudou um pouco na nomenclatura para que justamente ele tivesse dentro da sua máquina. Aí abaixo até falo, né? Para determinar, primeiro, o novo estado. No novo estado é o próximo estado. Dada a função que ele leu aquela linguagem da fita, qual vai ser, digamos, o efeito daquela leitura, dado a aceitação ou a rejeição, né? Do que ele falou. O símbolo a ser gravado, que nesse caso aí pode voltar para a própria fita, certo? Ou não. Então a fita, obrigatoriamente, ela não precisa ser gravada como sendo uma entrada para que possibilite esse controle de ser realizado, né? E o sentido de movimento da fita é o que a gente hoje trabalha, já falei também, como se fosse a questão de mobilidade de fluxo, certo? Então, imagina essa fita N vindo da esquerda para a direita, como se fosse hoje no nosso código-fontes, né? Um debug de um fluxo que sobe e desce naquele código, certo? Você está lá, está num determinado procedure, numa determinada função, e ela, quando sai, volta para uma determinada linha de comando de código-fonte porque você instanciou um objeto, porque você botou um return, porque você botou um goto, né? Porque você botou um jump, enfim. Essa mobilidade que ele também defendeu, esse mesmo fluxo que a gente também trabalha nos dias atuais, certo? Então, vou tentar aqui dar um exemplo, certo? Bem rapidinho para a gente finalizar. No caso, Oi. o estado era sempre o início da fita. Toda vez que Exato. fosse rodar o programa, tem que rebobinar. Não, a rebobinação ela não era necessária, porque independente da posição da fita que imputasse na máquina, ela condicionaria aquela leitura como sendo o primeiro estado, entendeu? Então o estado ele é separado da fita, não tem nada a ver com a fita não. Você pegou a fita e torou a fita na metade e botou da metade da fita para frente, no caso para a leitura do primeiro estado, ele considera ali como sendo o primeiro estado. É o comportamento da máquina mediante a linguagem que você delimita como sendo entrada, entendeu? Isso foi muito inteligente, porque na verdade se você limitasse a máquina, o comportamento da fita, a máquina ela ficaria viciada, tu tá entendendo? E esse viciar descaracterizaria o modelo dele totalmente. Vou tentar ter uma visão geral aqui, ó. E eu achando que não tinha como ficar mais complexo. Exato, perfeitamente. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Vamos testar a pertinência da MT, né? A linguagem, aí ele bota essa linguagem aqui, ó. W, jogo da velha, W, né? Em um alfabeto tem entrada 0, 1. Então ele reconhece, certo? Zeros e uns. Ó. Eu vou imputar aqui para transitar, certo? No estado, as entradas para justamente conseguir mobilizar do estado para outra 0 e 1. E aqui ele imagina a seguinte cadeia, ó. 011 000, jogo da velha, 011 000, certo? É porque eu acho que não tem no próximo slide a cadeia, mas vamos ver. Então imagina a seguinte situação, certo? Primeiro, sobre a cadeia de entrada W, certo? Aí isso aí são palavras de um livro, certo? Para você ver a tradução tosca que às vezes que a galera faz dos livros.
faça um zigue-zague ao longo da fita, né? Zigue-zague já está errado aí, não concordo. Checando posições correspondentes de ambos os lados do símbolo. Ele vai ler do lado esquerdo do jogo da velha para a esquerda e do jogo da velha para a direita, certo? Dada essa fita que você tem aqui. Então, ele vai ter duas posições de leitura nessa fita, porque ele utiliza como delimitador o jogo da velha. Porque ele segue justamente essa linguagem aqui, ó. Tô enxergando, ó. Eu tenho o jogo da velha aqui e aqui tem o W, ó. E aqui também tem o W. E o W, ele pertence... Quem é que pertence ao W? Ou zeros ou o quê? Ou uns. Então, eu vou ter zeros ou uns aqui e vou ter zeros ou uns aonde? Do lado de lá, certo? Se elas não contêm ou se nenhum jogo da velha foi encontrado, rejeite. Então, ele tem que encontrar o jogo da velha para poder aceitar, certo? Marque os símbolos à medida que eles são verificados para mandar o registro de quais símbolos têm correspondência. Então, a fita ela vai se comportando mediante a entrada que ela vai lendo, certo? Quando todos os símbolos à esquerda do jogo da velha... Beleza. Quando todos os símbolos da esquerda do jogo da velha tiverem sido marcados, verifique a existência de algum símbolo direito do jogo da velha. Se resta algum símbolo, rejeite, caso contrário, aceite. Eu acho que é passo a passo. Ó, ele vai ler, no caso, primeiros à esquerda, certo? Acho que vocês visualizam o mouse aí, né? Eu estou mexendo aqui. Então, a primeira entrada que ele vai ler vai ser quem? Vai ser 0, certo? Observem aqui que abaixo eu já vou ter o próximo passo. Se ele ler o 0 aqui, vocês visualizam o mouse aí, né? Na tela de vocês, mexendo. Estamos vendo. Se ele visualiza o 0 aqui, ó, qual é o efeito que ele vai fazer? Qual é a ação que ele faz, certo? Dado que o 0 foi reconhecido. Ele pula, no caso, ele passa para a próxima posição da fita, que é aqui. E onde tinha 0, ele escreve quem? X. Estão vendo aqui? Então, ó, ele identificou 0, pulou para o próximo estado, certo? Então, o 0 é a condição de entrada e de transitar para o estado inicial para o estado 2, ó. E aqui ele escreveu X. Beleza. Então, aqui ele está no estado 2, no segundo caractere da fita. Nesse caso aqui, ele leu, certo? O 1, e ele fez o quê, ó? No próximo passo, ó. Ele... Aí eu não entendi, mas enfim, é a linguagem, né? Aí ele, só para finalizar, certo, Tiago? Para não perder o raciocínio. Aí ele saiu da segunda posição, certo? E foi para a primeira posição do lado direito. E onde tinha 0, ele fez o quê? Escreveu o quê? X também. Certo? Aí, ó. No próximo passo, aí mandou voltar para o estado inicial novamente, né? Eu acho que é essa lógica aí. Ele vai para o próximo estado, depois volta para o estado inicial. Voltou para o estado inicial novamente, ó. Aí está no estado inicial e ele leu X. Então, o que ele fez? Pulou para o próximo estado e no próximo estado escreveu o quê? X. E eu acredito que ele foi fazendo esse processo até ele botar X em todo mundo aqui, ó. Antes e depois do jogo da velha, certo? Então, quem pegou esse raciocínio aí, explique. Porque eu já entendi uma vez, mas realmente me confundo. Fala, Thiago. E se tiver algo que não reconheça, tipo o número 2, ele só ignora? Pula pro próximo? Aí vai depender da linguagem. Que nesse primeiro exemplo a gente não tem a linguagem, né? Que é o que vocês vão ver mais para frente, certo? Então, a linguagem ela vai dizer que vai ser feito ou não. Se ele pula para o próximo estado, se ele fica no próximo estado, se ele escreve um valor, se ele só lê o valor e pula para o próximo estado. Então aqui só está só um exemplo de demonstração da aceitação e de rejeição, né? Então só para finalizar a aula, eu vou finalizar a aula na descrição formal, que é justamente eu vou responder a tua pergunta. A MacTutor ela tem uma cétupla, certo? Que essa cétupla é clássica. Já na semana que vem a gente constrói nosso primeiro exemplo de MacTutor, né? Vamos ter aí 7 corolários, né? São 7 termos, 7 itens. Em que Qzão é o conjunto de todos os estados que você vai descrever, certo? Essa autossom é o alfabeto de entrada que não contém esse símbolo branco. Esse símbolo branco aqui é um símbolo que geralmente o pessoal usa ou para encerrar a leitura da fita, certo? Ou para
dizer que aquele espaço no meio da fita ele não vai ser lido. Ou se vai ser lido, ele não vai ter nenhuma ação. Vocês vão entender mais para frente, certo? Eu acho que é gama isso aqui, né? Não sei o nome dessa letra. Tenho com certeza que é gama. É o alfabeto da fita, então você vai ter que escrever o alfabeto da fita, certo? Então, o gama ele vai estar presente na fita. O gama não, esse símbolo em branco aqui, né? A função de transição que ela vai dizer para que estado vai ser transitado mediante o alfabeto da fita, a gente também vai ver, certo? O estado inicial, um estado de aceitação, um estado de rejeição, certo? E que eles vão ter que ser diferentes. A gente não pode ter estados que sejam aceita e rejeitem. Ou aceita ou rejeita. Ou é verdadeiro ou é falso. Como a gente vai ver na próxima aula, né? Então, para encerrar aí, vocês vão ser avisados essa semana novamente como é que vai ser o nosso processo, certo? De avaliação, enfim, de funcionamento. Eu vou estar trabalhando com vários docentes aí para que a gente possa entregar para vocês a melhor experiência em termos de aprendizado e avaliação. E quem tiver dúvida, manda mensagem no Blackboard. Todo dia eu estou online, todo dia faço praticamente 10, 15 horas no computador por dia. E que eu puder ajudar, estou à disposição de vocês. Eu vi que Herbert me adicionou no Skype, não foi? Eu aceitei lá um convite, bicho. Aí se tu tiver alguma dúvida, tu me chama pelo Skype lá, certo? Que eu posso tirar. Quem tiver também precisando, Skype é esse aqui, certo? Aí vocês podem me procurar lá. Aí o Thiago tá perguntando, nesse caso ele aceita símbolos desconhecidos? Não, ele não aceita, ele lê. Ele só lê. Ele só vai aceitar dentro da fita, certo? Então o que a gente vai ver na semana que vem. Então, faz essa imagem aqui, que semana que vem eu vou continuar essa imagem para a próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Tranquilo, tranquilo, professor. Por enquanto, Tá, né? acho que Twin é tranquilo também. Então, Né? se o pessoal tiver alguma dúvida, pergunta também. É isso aí. Lucas, você poderia quebrar esse galho pra gente, né? Tu acha que eu tô trabalhando pouco, ainda quer que eu faça isso. Mas desenrola isso aí pra gente. Vai ser o Lucas, em vez de ser Lucas CD, né? Que você não grava show ao vivo, você vai ser o Lucas Streaming, né? E retransmite aí pelo Discord aí, né? Eu nunca usei essa plataforma. Qualquer dia eu vou instalar para fazer um teste. Beleza? Sim, Então, professor, boa semana aí pra nem todos precisa vocês. instalar. Tem ela só pelo navegador. E se quiser É? instalar, você instala. Legal, então. Vocês testam aí, certo? E alguém pode ficar responsável aí. Tô vendo que Nina tá botando links aqui, né? Tá abrindo não, teu link, tá, viu? Tá colando. Certo, deixa eu abrir aqui. Tô vendo aqui é o site, né? Eu já tinha colado já. Beleza? Então quem precisar aí, tomar exposição, a gente vai se falando. Então boa semana pra todos aí. E a gente se vê segunda-feira.